A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Olá, professor José Álvaro Moisés. Recomeçamos este ano a sua coluna e eu queria saber qual é o assunto que o senhor vai tratar hoje. A coluna de hoje retoma a análise de fatores que estão afetando o funcionamento do regime democrático no Brasil. O país conseguiu superar as graves ameaças que rondavam a democracia nos anos que antecederam as eleições de 2022. E mais grave ainda, a tentativa em 8 de janeiro do ano passado de um golpe de Estado articulado por atores do governo anterior, com o objetivo de derrubar o governo eleito em 2022. A superação dessas tentativas de quebra da ordem constitucional foi vista no país e no exterior como um sinal de consolidação da democracia no Brasil. Contudo, o primeiro ano do governo Lula, com as suas vitórias e as suas contradições, evidenciou problemas que, desde a crise política de 2014, afetam o desempenho do sistema político estabelecido pela Constituição de 1988. Mas, professor, quais são esses problemas? O primeiro problema está relacionado com a quebra da harmonia adotada pelo texto constitucional entre os poderes republicanos. Por um lado, o Congresso se apropriou de competências e prerrogativas que eram próprias do Executivo, praticamente levando ao colapso do presidencialismo de coalizão e prefigurando uma espécie de parlamentarismo congressial, em que o presidente da Câmara tem tantos ou mais poderes que o presidente da República das decisões sobre o orçamento do governo. Lula deu participação a vários partidos na composição do seu ministério, mas frequentemente sofre derrotas provocadas por parlamentares desses partidos que integram a coalizão governante. Isso transparece, por exemplo, no caso do veto do presidente Lula a 5,6 bilhões previstos para emendas de comissão. O veto mostrou o incômodo do presidente com a política de Arthur Lira, presidente da Câmara, e seus aliados de ampliar cada vez mais o chamado orçamento impositivo. Os parlamentares se preparam para derrubar o veto do presidente e, ampliando o conflito, preparam-se também para derrubar a medida provisória que retomou a proposta do ministro da Fazenda de pôr um fim nas desonerações de setores da economia. Mas, além do conflito entre parlamento e executivo, senadores e deputados preparam projetos de lei destinados a limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. O Senado já aprovou, no ano passado, limites à prática de decisões monocráticas dos ministros da Corte Suprema, algo que o próprio STF já tinha regulado. Mas os senadores e alguns deputados querem ir além disso, na limitação das prerrogativas do Supremo. A premissa, aparentemente endossada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é a de que a Corte invadiu áreas que são próprias do Parlamento, como no caso do marco temporal e questões relativas ao uso de drogas. O STF tem autorizado também ações da Polícia Federal quando existem indícios de crimes cometidos por parlamentares. O conflito pode se agravar se as iniciativas forem adiante e evidencia a sua intensidade pela ausência do presidente da Câmara, Arthur Lira, na abertura das atividades do Judiciário deste ano. Lira foi a única autoridade da esfera federal que não se fez presente no ato do STF. A quebra da harmonia entre os poderes republicanos não esconde, contudo, problemas reais no funcionamento das instituições democráticas. Um exemplo recente foi, por exemplo, a decisão solitária do ministro Dias Toffoli suspendendo a multa de 2,7 bilhões de reais que a Odebrecht tinha se comprometido a pagar em virtude da sua participação nos crimes de corrupção na Petrobras. Os próprios executivos da empresa confirmaram a participação da mesma no caso denunciado pela Operação Lava Jato. E isso que justificou o acordo de leniência assinado pela empresa perante o Ministério Público e o Judiciário. A decisão monocrática de Toffoli desqualifica as ações adotadas por aqueles organismos de controle e pode aumentar o descrédito e a desconfiança de parcelas majoritárias da população com instituições como o Judiciário. O conflito entre as instituições ameaça a sua eficiência e a sua capacidade de responder às críticas da opinião pública. Mas, além disso, num contexto em que a democracia está em crise em toda parte do mundo, o conflito entre o Congresso e o presidente e entre o Parlamento e o STF
reforça a tendência à perda de legitimidade, que é tão importante para a democracia ter capacidade de resolver em paz os conflitos próprios de sociedades complexas e desiguais como o Brasil. Isto afeta a qualidade da democracia. Este foi o professor José Álvaro Moisés que conversou comigo, Márcia Vanza. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés.